Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um programa Café das 10, aqueles 10, 15 minutinhos que a gente tira para conversar sobre os assuntos de recursos humanos. Semana passada nós conversamos sobre liderança tóxica e nessa semana a gente vai conversar sobre liderança inspiradora. A minha convidada de hoje é a Luciana Delbu, executiva de recursos humanos. Tudo bem, Lu? Oi, Edu, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, tudo em paz contigo e também com todo mundo aí que está nos acompanhando nesse Café das 10. Por aqui está tudo bem, Lu. Para a gente começar, explica para a gente, Lu, o que é uma liderança inspiradora? É o oposto da liderança tóxica, né? Que você conversou aí com a Carol na semana passada. Veja só, Edu, quando a gente fala de liderança inspiradora, quando usa-se essa palavra inspiração, a tendência é que remeta a uma coisa meio subjetiva, assim, quase etérea, né? Do tipo, vai ser um líder que vai me motivar com palavras motivacionais, né? Frases motivacionais, enfim. Bom, isso é o que não é, tá? Não é isso, liderança inspiradora, né? A liderança inspiradora nada mais é do que aquela liderança que consegue conduzir as pessoas na direção de um propósito, entendeu? Que consegue gerar um propósito nas pessoas. Entendi. Isso não é um trabalho fácil, Edu, porque quando a gente fala de propósito, a gente está falando de emoções, entendeu? A gente está falando de conquistar o coração do indivíduo, né? Conquistar a mente do indivíduo, entendeu? Então, assim, é um líder, não é aquele líder tradicional, que o líder inspirador não vai ser aquele líder tradicional que vai compartilhar com você, essas são suas metas, os resultados esperados são esses, né? Porque nós temos que chegar lá, tá? O chegar lá, ele até vai compartilhar com você. Só que essa visão de futuro que esse líder inspirador consegue criar, né, e tangibilizar para os liderados é que é diferente. É uma visão de futuro que faz sentido para aquele profissional, entendeu? Para o liderado. Então, essa liderança inspiradora, todos nós, Edu, em algum momento da vida já tivemos alguém assim por perto. Tá? Pode lembrar lá daqueles professores que você curtia muito na faculdade, no colégio, aquele cara que você fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, né? É esse tipo de gente, entendeu? Às vezes é um líder na sua comunidade, é um cara que você vê, uma personalidade que você pode admirar por alguma razão que você às vezes não sabe muito bem o que é que esse cara tem. Ele está enxergando algo diferente, ele é uma pessoa completamente apaixonada pelo que ele faz, e paixão é uma característica muito importante da liderança inspiradora, tá? E ele consegue fazer com que as pessoas se apaixonem como ele, né? Por aqueles objetivos e por aquela visão de futuro que ele consegue criar, entendeu? Então, assim, pode prestar atenção que em algum momento da sua vida, quando você fez algo sensacional, do tipo, nossa, eu cheguei lá, eu fiz da melhor forma possível, tinha alguém assim por perto, entendeu? Alguém que estava te ajudando a exercer o seu melhor, né? O líder inspirador, ele olha para as pessoas, para aquilo que a pessoa tem de virtude, entendeu? Para suas qualidades. É por aí que ele vai pegar, né? Então, vai parar de ficar discutindo o seu gap e tal, entendeu? Ele vai olhar, cara, vamos lá, vamos falar do que você tem de bom, né? E vamos utilizar isso para atingir resultados, entendeu? E ele faz isso de uma maneira muito habilidosa, né? E qual é essa habilidade fundamental desse líder, né, Edu? É essencialmente se comunicar de maneira sincera, frequente, sequencial com o seu liderado, tá? Então, resumindo um pouquinho do que é a liderança inspiradora, Edu. Entendi. Lu, me tira uma dúvida. A grande parte, talvez, da nossa audiência, de quem está nos vendo, em algum momento nesse ano, está trabalhando remotamente ou já trabalhou remotamente. Como que o líder inspirador ele pode ajudar a sua equipe a atingir os melhores resultados nesse cenário remoto? Um líder inspirador, ele precisa ser presencial ou não necessariamente?
Sabe por que não, Edu? Porque esse líder, na verdade, é muito curioso isso, né? Esse é o líder que você vai lembrar dele, mesmo quando ele não está presente, entendeu? Ele não tem comando e controle, como a Carol falou no seu Sim, último exato. café, entendeu? É diferente. A relação é uma relação de confiança, tá? Essencialmente uma relação de confiança. Então, como é que você consegue, nesse cenário remoto, através da liderança inspiradora, gerar o resultado? Né? Primeira coisa é confiando. Pensa que você vai ter que despertar propósito, paixão, engajamento, tudo isso que eu já falei, competindo com um contexto que você desconhece, você líder, tá? Você está competindo com o cachorro que está latindo, com o carro que está passando na rua, com o filho que está chorando na porta que está fechada naquele escritório que aquele profissional improvisou na casa dele, porque vamos combinar que ninguém nasceu com um escritório em casa, né? Com As certeza. pessoas improvisaram, tá? É o marido que está trabalhando também e às vezes disputa aquele ambiente com você, é a esposa, é o filho que tem que estudar, né? Que está fazendo as aulas remotamente. Então, olha o contexto com o qual esse líder disputa a atenção do seu liderado, tá? Veja, ele é muito novo para todos nós, né? Mas ele veio para ficar, a gente pode, né, e vai falar disso, ele veio para Com ficar. certeza. E aí, assim, né, Edu, o que eu acho que esse líder precisa fazer para conseguir efetivamente entrar, né, no coração, na mente ali, e trazer o seu liderado para o resultado? Ele precisa realmente se comunicar com mais frequência. Então, assim, não adianta só fazer as reuniões habituais. Você vai ter que prestar atenção naquele time, né? E olha uma coisa curiosa que eu li essa semana, Edu. As telas, né? Imagina aqui, eu estou numa Sim. telinha, você está aí na sua, e quem está nos enxergando em casa está numa telinha também. Nós somos iguais. A tela nos equiparou, entendeu? Perfeito. Então, assim, todo mundo, inclusive o líder, ele está no mesmo enquadramento, entendeu, Edu? Isso para o nosso inconsciente, aqui, né? Tudo isso faz muito sentido. Então, quando você para pensar que esse cenário remoto ele te dá ainda mais oportunidade de seguir aquele conceito, né, que é bem muito dele, que é o one boss, né, ou seja, sem chefia, né? Estamos todos no mesmo enquadramento, estamos todos no mesmo plano. Esse líder é aquele que mais do que nunca vai ter que se colocar ao lado dessa equipe, né? Então, ele tem que olhar para as necessidades da empresa, da organização, para cima, como é que ele vai traduzir isso para as pessoas com informações claras, com direcionamento concreto, tá? Verdadeiro, né? Transparente, isso é o básico para uma boa liderança, né? Mas tem que prestar atenção nas pessoas. E depois que ele desligar daquela reunião em time, ele vai ter que, eventualmente, fazer uma reunião só com aquela pessoa e entender qual é o motivador daquele indivíduo para gerar propósito nele, né? Porque, eventualmente, aquele indivíduo está num momento, numa situação em que tudo aquilo que foi falado na reunião não faz nenhum sentido para ele, entendeu? Então, é muito necessário promover conversas individuais, eu acho que é uma estratégia legal. E uma outra coisa que eu acho legal, Edu, esse líder é um boss que eu falei aí, né, que está nesse enquadramento com todo mundo, é buscar a opinião do liderado. Esse nosso contexto nos permite acessar as pessoas de tantas formas, né? E assim, a pessoa está lá na casa dela, competindo com tudo isso que eu disse. Quando você é um gestor que está atento efetivamente ao seu time, às suas pessoas, você tem um desafio enorme na sua mão, poxa, você tem um time, né? Tem pessoas boas na sua equipe, certamente. Pede a opinião dessas pessoas, acesse essas pessoas para buscar entender como elas estão enxergando, por qual ângulo elas estão enxergando aquele desafio. E faz isso fora da reunião do Zoom, sabe? Da reunião do Teams, seja qual for a plataforma, que estão todos os rostinhos lá. Faz você e ele, né? Cria uma relação de proximidade. Isso vai te permitir inspirar, entendeu? Isso vai te permitir fazer o que você fala, que é uma característica essencial do líder inspirador, a congruência, né? É um cara que faz o que ele fala, né? Então ele consegue gerar essa confiança nos liderados, tá? Perfeito. Lu,
é possível um líder não inspirador se tornar um líder inspirador? E se for possível, o que ele precisa fazer? Poxa, é muito possível, é muito Bom, que possível, bom. é muito possível, né? Aquela coisa que as pessoas não precisam morrer do jeito que elas nasceram, né? A evolução é Sim, a nossa tendência. Edu, tem alguns autores que dizem que um líder inspirador tem 4 tipos diferentes de inteligência, tá? A primeira delas é a inteligência contextual, ou seja, esse líder inspirador é aquele que é o famoso cara que junta Lé com Cré muito sim. rapidamente, entendeu? Que consegue ver quando a coisa está vindo lá e adiante, sabe? Fala assim, nossa, já entendi onde isso vai dar, né? Essa pessoa com essa capacidade de leitura, né? Esse é um tipo de inteligência que possui um líder inspirador, porque com base nisso ele consegue traduzir o contexto, o cenário, né, para as pessoas, entendeu? Que nem sempre estão tão atentas quanto ele. Então, assim, como é que eu desenvolvo, Luciana, essa inteligência contextual? Fazendo parte do contexto, né? Você precisa Simples se assim. inserir, concorda? Você precisa estar antenado, você precisa se relacionar com as pessoas, ouvir as pessoas, é literalmente ligar a antena, né? E ficar aberto a tudo aquilo que as pessoas têm a compartilhar com você, tá? Isso é uma inteligência contextual e é essencial nesse tipo de liderança. O segundo tipo de inteligência que alguns autores trazem é a inteligência física. E aí você vai falar, Lu, inteligência física no mundo remoto, como é que faz? Eu não estou no mesmo, né, no mesmo escritório que as Exatamente. pessoas. Edu, inteligência física nada mais é do que estado de presença, Entendi. sabe? É você estar realmente. Então, assim, você vai, líder, me ouça, você vai participar de uma reunião com sua equipe, para de olhar no celular, entendeu? Olha para as pessoas, escute o que elas estão dizendo, né? Se prepare para aquele momento. Luciana, parece que você não veio do mundo corporativo, você não sabe que tem emergência, urgência, tem meu chefe também me chamando ali. Tem. Só que, desculpa, o que eu quero te dizer é o seguinte: ser um líder inspirador, ser um bom líder, vai dar trabalho. Né? Você vai precisar ter um nível de dedicação para aquele time diferente, tá? Especial. Né? As pessoas precisam se sentir muito especiais nesse contexto. Então, assim, esteja presente, ouça. Né? Isso é a inteligência física, sabe? Espacial, realmente. Né? Um terceiro tipo de inteligência que alguns autores trazem e que é parte desse modelo de liderança inspiradora é a inteligência emocional. Essa está todo mundo mais habituado a ouvir falar, que é você ter o seu autocontrole, autoconhecimento. Né? O líder eu tenho uma máxima que é: o líder é tão mais inspirador quanto mais ele se conhece. Né? Quanto Perfeito. mais você se conhecer, mais você consegue inspirar pessoas. Então, assim, ter o autocontrole, ter empatia, né? Empatia genuína, né? Com os seus liderados, tá? E resiliência, né, Edu? Aí você fala, nossa, resiliência é um tema que foi tão falado, depois o pessoal desistiu de falar um pouco, porque ficou meio vulgarizado até, né? E agora a gente está ouvindo as pessoas voltarem a falar sobre isso. Eu tenho uma ideia de resiliência que eu queria compartilhar com vocês e que eu acho que é por aí que dá para a pessoa aprender a desenvolver, né, essa competência, que é: resiliência nada mais é do que buscar novas formas de fazer as coisas, sabe? Um outro jeito de encarar, né? Um outro jeito de fazer, entendeu? Então, usar a sua criatividade realmente, sabe? Não se deixar derrotar por aquela primeira dificuldade, né? Então, é um olhar diferente, é ter um olhar diferente sobre as coisas. E, finalmente, a inteligência inspiracional, né? E aí, como é que a gente vai desenvolver isso? Bom, são coisas bem importantes. Esse líder ele vai demonstrar, né, essa inteligência inspiracional. Como é que você reconhece isso na pessoa? Quando ela confia, né? O líder que confia nos seus liderados, confia mesmo, tipo, junto é junto, né? É aquele líder que está ali junto, tá? A segunda coisa é o engajamento, né? A sua capacidade de engajar as pessoas. E, por fim, criar o propósito, que eu já falei um pouquinho sobre isso. Passa pela esfera da emoção. Então, assim, você não vai conseguir engajar ou criar propósito em ninguém que você desconheça. Você precisa conhecer as pessoas. E olha que coisa curiosa, né, Edu? A gente está num momento, e você trabalha com isso, você sabe.
As empresas estão contratando remotamente. Tem gente que começou a trabalhar numa organização na qual ele nunca pisou, né? Ele nunca esteve lá naquele escritório. Como é que esse líder vai conseguir traduzir a cultura da organização, né, para esse indivíduo que acabou de chegar para a equipe, se ele não tiver a capacidade de inspirar? Se ele realmente não acreditar, né, não tiver essa paixão, sabe, por aquilo que o move, né? E não prestar atenção, com muita atenção, realmente, né? Com cuidado, nesse indivíduo que acabou de chegar, para entender o que engaja essa pessoa, né? As pessoas são diferentes, então é o básico que eu estou falando, mas precisa relembrar sempre, né? A gente esquece que as pessoas se engajam de forma diferente. É o básico que, na grande maioria das vezes, ele é pouco falado com a profundidade que você trouxe, né? Uhum. É como se as pessoas lessem os livros de liderança até o capítulo 3 e não no capítulo 12, né? Então, e aí a gente acaba tendo alguns cenários confusos. Lu, aproveitando que você falou sobre liderança remota, né? Uhum. Quais são os desafios que o líder inspirador ele pode enfrentar no término da pandemia? Porque eu penso que, em linhas gerais, talvez o ano que vem, eu não sei exatamente quando, a gente vai ter 3 modelos. Ou o modelo que vai ser o modelo normal, que nós tínhamos, na grande parte todo mundo trabalhando presencialmente. Perfeito. Talvez o modelo híbrido, né? Trabalha 3 dias presencial, 2 dias em casa, e talvez o modelo 100% remoto, né? Quais são os desafios do líder inspirador no término da pandemia, eventualmente nesses 3 modelos? Edu, eu concordo com você, né? Que eu também acho que vão acabar acontecendo esses 3 modelos. Eu acho que o modelo 100% presencial só vai acontecer em negócios para os quais isso seja essencial, porque as organizações já descobriram que funciona, né? O trabalho remoto e que ele é menos oneroso, né? Inclusive para as companhias. Mas acho que a gente vai conviver realmente com esses 3 modelos. Veja. O desafio é o mesmo de sempre, gente é gente, né? Gente é gente em qualquer lugar. E eu acho que quando você tiver, por exemplo, vamos pegar o exemplo do modelo híbrido, né? Um gestor que vai ter ali gente no escritório com ele e gente em casa, tá? Ele vai precisar continuar, né, trazendo essas pessoas que estão em casa, no trabalho remoto, para o contexto, né? Trazendo essas pessoas para a realidade e inspirando essas pessoas mesmo à distância, tá? Então, a gente estava falando um pouco antes da nossa conversa aqui, a gente estava tendo um papo informal eu e você, falando sobre frequência e sequência, né, Edu, que são características fundamentais de uma comunicação eficaz, né? Aí eu falo um pouquinho do meu background lá atrás, que é a comunicação. Não adianta o gestor, né, o líder, para ser efetivamente inspirador, para conquistar mentes e corações e tangibilizar o propósito, como a gente falou, ele tem que ter frequência de comunicação com seus liderados e tem que ter sequência, né? Isso tem que acontecer, tem que ter uma agenda de atenção, Edu. Resumindo, tem que ter uma agenda de atenção às pessoas, tá? Quando a gente fala que a maior parte do trabalho de um gestor, né, não é ficar ali no computador, vendo planilha, fechando o orçamento, enfim, seja o que for que você queira, mas estar próximo dos indivíduos, né, e entender o que essas pessoas são capazes de fazer para gerar um resultado coletivo e fazer com que elas entendam a importância do que elas fazem para que aquele resultado aconteça. A gente está falando que dá trabalho ser gestor, né? Que exige energia. Então, assim, desafios para esse líder também. Se autoconhecer cada vez mais, se preparar cada vez mais, tá? Saber onde ele está pisando, trazer tendências, coisas novas para essa equipe, porque como é que você vai continuar aprendendo a atenção das pessoas se você também não compartilhar com elas coisas interessantes, coisas novas?
Então, assim, para inspirar tem que ser interessante também, né? Tem que ter um conteúdo que vá atingir aquele colaborador e trazê-lo para o propósito, tá? Então, é muito interessante, porque eu acho que a gente está entrando, Edu, numa esfera, né, num momento de lideranças humanizadas. É isso que eu quero dizer. E é tão interessante porque é diametralmente... A gente achava, né, que era diametralmente oposto. Como é que eu vou ter uma liderança humanizada através da tecnologia? É tela, né, agora. É microfone, é a luz que falha, é tudo aquilo que eu falei. Mas isso está nos obrigando a prestar mais atenção uns aos outros, entendeu? Tem exigido mais do ser humano, né? Que o ser humano se revele, entendeu? Inclusive o líder, tá? Então, aí eu quero finalizar dizendo uma coisa super importante para você. A liderança inspiradora, ela requer vulnerabilidade, entendeu? Vulnerabilidade. Se você não tiver predisposto a ser vulnerável diante do seu time, diante da sua equipe, você não vai conseguir inspirar, não vai conseguir gerar propósito, entendeu? Então, quanto mais você se revela, mais vulnerável também você se permite ser, mais as pessoas vêm com você, entendeu? É o contrário do super líder, né? É isso aí. De quem está longe, né? De quem se põe num outro exatamente. patamar. É isso aí, Edu. Excelente. Lu, Tá? você quer deixar umas últimas palavras para quem está nos vendo? Olha, primeiro eu quero te agradecer, né, por essa super oportunidade de termos essa conversa sobre um tema que para mim é essencial, né? É o que eu sigo como meu lema, né, de gestão. Por todas as empresas pelas quais eu passei, foi assim que eu atuei, e eu fico muito feliz, sabe, Edu, porque esse ano, como é um ano tão diferente, eu fui contatada ao longo do ano por colegas que eu tive a honra de liderar anos atrás, assim, muita gente buscando apoio, aquela coisa da luz, né? Meu Deus, me ajuda, né? Alguém que consiga falar algo novo, porque todos nós, os profissionais de RH que inclusive estão aí me ouvindo, nós estamos vivendo um ano de muita pressão, né? Sim. Ninguém nunca viveu isso, gente. Pandemia é coisa para quem tem mais de 100 anos, né? E são poucos os indivíduos no mundo que têm mais de 100 anos. Então, a gente não tem receita, né? Nós estamos todos aprendendo a viver esse contexto. Então, assim, falar sobre esse tema, que você me deu essa oportunidade, Edu, é muito gratificante, porque eu espero que tenha acessado um pouco, sabe, os líderes e dado assim, um pouco de alento, inclusive, né, aos líderes, porque eu sei que a sua missão, caro colega líder, não está fácil, né? Então, tenta mudar um pouco, sabe? Tenta, né, experimentar outras técnicas, outras tendências, enfim, para tentar realmente trazer o seu time para mais perto, mesmo remotamente, né? Eu tenho certeza que pode funcionar, tá bom? É isso, Edu. Excelente. Luciana, muito obrigada pelo seu tempo. Eu gostei bastante. Já faço um convite para você voltar. Eu acho que quando você quiser. Muito bem sobre um tema que é muito falado, mas muito pouco explorado. E para você que está nos vendo, obrigada pelo seu tempo, obrigado pela sua audiência. Curta e compartilhe esse vídeo. E até o próximo Cafezinho das 10. Até.